Olá pessoal, o que fazer afinal com aqueles comportamentos desafiadores? E o nosso foco vai ser sobre birra, ataque de manha, esse tipo de comportamento. Enfim, a primeira informação importante é que ceder a esse ataque, aos pedidos, né, os choros, gritos, manhas, tal, não é uma opção, ou pelo menos não é uma opção inteligente. Porque na hora pode até parar o ataque. A criança tem ali o seu desejo atendido, ela estava frustrada por algum motivo, e quando você cede, tá aqui o brinquedo que você queria, tá bom, vai, pode pegar o brinquedo, tá aqui, pode comer o sorvete, pode... Quando você cede, o que de verdade você está ensinando para essa criança? Que os caprichos dela, que os desejos dela podem ser atendidos. Ceder uma vez, ela já aprendeu isso. Aí, numa outra vez, você não vai ceder, vamos supor, tá? Você está se controlando. E ela percebeu, opa, não deu certo como deu da outra vez. O que ela vai fazer? Ela vai piorar. Porque ela vai pensar, poxa, acho que eu não gritei o suficiente, acho que eu não esperneei o suficiente, não pedi o suficiente. Então, a tendência, se a gente cede a primeira vez, é que a criança aprenda que sempre vai funcionar e que ela acredite que eu posso fazer o que precisar para conseguir o que eu quero. Então, se só gritar não é o suficiente, eu vou começar a dar murro. Se só dar murro no chão não é suficiente, eu vou começar a dar murro nas pessoas. E assim ela vai agravando esse comportamento, porque é a forma, como nós já vimos, de se expressar, né? Então, se a criança tem aquela crença de que para ser amada, para ser importante, aquele adulto tem que fazer todos os seus desejos, tem que atender todos os seus desejos, ela vai usar isso, esse comportamento do ataque, de birra, de manha e tal, como uma estratégia. Então, cair nessa armadilha, ceder a essa estratégia, não é inteligente. Você pode satisfazer o pedido da criança, você pode resolver na hora, mas a probabilidade é que ela vai fazer isso muitas outras vezes para conseguir muitas outras coisas, tá? Bom, o que pode passar pela cabeça da criança é: eu só sou amado, né? Eu só faço parte dessa família, só sou importante quando as pessoas me dão o que eu quero, tudo o que eu quero. Então hoje, o seu filho, ele não quer comer e você promete um doce depois do almoço. Outro dia, ele não quer fazer a lição e você promete um brinquedo depois da lição. Ele vai crescendo e vai ter o dia que ele só vai passar no vestibular se ganhar o carro. E outras coisas, né? Então, por isso que ceder não é uma opção. Agora, tem outra opção também, que a gente humano, tá? Pais, mães normais que se sentem ali, é a vontade de gritar, de bater, de humilhar, de reclamar, de surtar também, junto com a criança. Isso é humano, é uma vontade natural, não é para ninguém pegar chicotinho agora e ficar se martirizando, mas não é uma opção inteligente. Por quê? Porque a criança aprende a fazer exatamente o que a gente está fazendo. Por exemplo, se você gritou com a criança, o que de verdade você está ensinando para essa criança? Que a gente pode resolver as coisas no grito. E quem grita mais, ganha. Se você bateu, ela vai entender que ela pode resolver as coisas batendo nas pessoas. E não estranhe se um dia ela vier te bater também. Então, a gente tem que pensar sempre, lembrar que a criança pensa, sente, toma decisões. E se ela decide, opa, é assim que a gente vence nessa luta de poder, então é assim que eu vou fazer. Igual a mamãe, igual o papai, igual esse adulto está me ensinando. Então por isso que essa também não é uma opção muito inteligente. Então, mas o que a gente tem, né? Tem uma frase que eu queria citar da doutora Jane Nelson, naquele livro que eu mostrei, Disciplina Positiva. Enfim, na página 10, ele tem uma frase que é mais ou menos assim: de onde nós tiramos a ideia absurda de que para uma criança se comportar melhor, agir melhor, antes ela precisa se sentir pior. É uma ideia absurda e é uma ideia que realmente muitos adultos
Acho que todos, quase todos, compartilham. A gente acredita de que se a criança fez alguma coisa de errado, está tendo um comportamento, está sendo indisciplinada, que ela precisa pagar pelo que ela fez, que é o único jeito dela aprender. Só que, de verdade, se sentindo pior, ela vai se comportar melhor? Não, a gente sabe que não. Para ela se comportar melhor, ela precisa se sentir como, gente? Ela precisa se sentir melhor. Eu sei que é difícil entender esse conceito de que punição não funciona. E isso é muito sério para a disciplina positiva. A disciplina positiva não é sobre punição, não é sobre vergonha, sobre humilhação, sobre castigo, mas também não é sobre prêmios e recompensas. Uma dica, então, afinal, finalmente eu já falei o que não fazer, vou falar o que fazer, então. É você ser empático. Você, de verdade, se colocar no lugar da sua criança. Você entrar no mundo dela. Por que será que ela está tendo esse ataque? Será que eu consigo enxergar? O que aconteceu antes? Será que ela está frustrada, irritada, queria continuar fazendo alguma atividade que foi interrompida? Se você está vendo seu programa de TV favorito e alguém interrompe, vai lá na hora da cena final e desliga a televisão, como você vai se sentir? E quantas vezes a gente não faz isso com os nossos filhos? Eles estão lá concentrados numa brincadeira e a gente fala, acabou, chega, agora é a hora, tá, já vai guardando os brinquedos, já vai pegando a criança. E depois não quer que eles tenham alguma reação? É a forma que eles têm de se expressar de que estão frustrados, de que não estão sabendo lidar com aquele sentimento de frustração, ou de raiva, ou de medo, ou de tristeza. Um jeito da gente lidar com esse comportamento, com esse ataque de manha, de birra das crianças, é você ser empático. É você de verdade se colocar no lugar dessa criança e tentar imaginar nesse papel de criança por que ela está fazendo isso, por que ela está tendo esse comportamento, qual é a mensagem, o que ela quer dizer com isso. Se a gente parar, se afastar um pouquinho da cena, olhar com uma certa distância, a gente consegue perceber se a criança está frustrada, se ela está cansada, se ela está irritada, se ela está com sono, se ela está com fome, se ela está com raiva, se é medo, se é insegurança, se é saudade. São tantas as possibilidades. E quando de verdade a gente consegue a se colocar e a perceber isso, a gente consegue antecipar e validar esse sentimento. Isso é uma forma de ser gentil. Lembra que esse é um dos principais conceitos da disciplina positiva, a gentileza e a firmeza ao mesmo tempo? Então, você pode começar sendo gentil, validando o sentimento da criança. E não fazendo o que normalmente as pessoas fazem. Não sei se já aconteceu com vocês, mas você está lá com raiva, chega alguém e fala, não sinta raiva. Você está triste, não fica assim, não fica triste e tal. Você está com medo, não, como assim não? Tudo bem sentir essas coisas, são sentimentos absolutamente humanos, normais, possíveis, necessários. O problema não são esses sentimentos, é o que a gente faz com eles, a partir deles. E as crianças nem sabem os nomes, nem sabem nomear, quanto mais lidar com esses sentimentos. Então, você vai ser empático com a criança quando você diz para ela, olha, tá tudo bem você se sentir assim. É normal se sentir assim, todo mundo se sente assim nessa situação. Eu mesmo já me senti assim quando isso aconteceu comigo. E eu estou aqui para te ajudar. Podemos juntos pensar numa solução. Como que eu posso te ajudar? Eu te amo. Vamos esperar você se acalmar. Vamos esperar isso passar, sabe? Então, e até dar o exemplo inteiro. Eu sei que você queria o brinquedo. Eu também gostaria de ter esse brinquedo, mas não vai dar para ter esse brinquedo agora. Eu talvez me sentisse assim. Quando você valida o sentimento, você não está apoiando e concordando com o comportamento da criança. Ela pode ter, sei lá, batido, gritado. Não é isso que você está fazendo. Você está validando, você está buscando a causa, você está indo atrás da crença, do que está por trás daquele comportamento. Dessa forma, você está de verdade ensinando para essa criança as habilidades de vida. Você está ensinando, por exemplo, paciência, autocontrole, você está ensinando autogestão,
está ensinando essa criança a se acalmar. Sabe, eu acho que muitas vezes falta essa confiança nossa de adultos, essa fé de que eles são capazes de lidar com os próprios sentimentos, com esses sentimentos, com sentimentos de frustração. E cada vez que nós adultos queremos mimá-los demais, fazer coisas por eles que eles são capazes de fazer, porque senão vai cair, vai machucar, vai passar frio, vai passar isso, vai passar aquilo. Todas as vezes que a gente resgata uma criança de uma situação para que eles não passem por experiências e a gente acha que dessa forma a gente está protegendo, está cuidando, está amando, a gente está também impedindo que essa criança cresça, que ela se desenvolva, que ela desenvolva confiança, fé nela mesma, essa possibilidade de aprender a se acalmar, da regulação das emoções. É lógico que a gente não quer que os nossos filhos passem, né, por nada, a gente quer que eles sejam felizes o tempo todo. Só que isso não é real. Então é importante que desde a mais tenra idade eles possam lidar de uma forma empática, respeitosa com os sentimentos que eles vão sentir na vida. A gente, quando não permite que o nosso filho vivencie, passe pelas frustrações, pelas sensações, ele não está fortalecendo os músculos para se tornar uma pessoa mais resiliente, autônoma, capaz. Então, vamos pensar na nossa atitude frente aos comportamentos. Acho que o primeiro passo é esse, é de entrar no mundo da criança, se colocar no lugar dela, ter uma atitude respeitosa, empática, validar os sentimentos dela.